Olá, pessoal! Hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar um pouquinho sobre adolescentes, ou melhor, como amar os adolescentes, né? Porque dentro de todas as fases que um ser humano passa, a fase da adolescência é a fase mais difícil que tem. Quando tu tem assim, ó, crianças dentro de casa, fica mais fácil de tu manejar, né? Tu tá naquela fase com a criança de ensinar valores, de passar para aquela criança a base familiar, né? Questões familiares, a base familiar. Quando essa criança entra na adolescência, né? Ela praticamente está entrando num limbo. Ela fica numa fase onde ela não é mais criança para algumas coisas e ela não é adulto para outras coisas. Então, para o adolescente, nada pode, né? Nada dá, nada se consegue, segundo a versão deles, naturalmente. Então a gente até às vezes chama a fase adolescência de aborrecência. A gente tem medo, né, de ter um adolescente dentro de casa. Então a gente se faz a pergunta como amar um adolescente, né? Como amar uma pessoa que chegou na adolescência numa fase tão perigosa, tão instável como é a adolescência. A primeira coisa que o jovem precisa, ele precisa ser acolhido. O adolescente, ele está na fase de formação de personalidade, formação emocional, formação de identidade. Ele não está nada formado ainda, a capacidade que ele tem de emitir juízo crítico, de manter aqueles valores morais que ele aprendeu na infância. Então a família muitas vezes passou ensinamentos para ele quando ele era criança que essa família não faz agora enquanto é adolescente. E ele cobra, né? Ele vai atrás, ele questiona. A criança muitas vezes tu não deixa ela questionar, né? Tu abafa ela, tu não permite que ela faça perguntas e ela consegue ficar quieta. O adolescente não, ele tá do teu tamanho, ele tá te olhando de olho a olho, né? Ele não é mais pequenininho, então ele já cresceu. Então ele começa a questionar muitas questões familiares, ele começa a perguntar muitas coisas que às vezes a gente não tem o que dizer, né? Não tem como falar. Ele não fica quieto porque ele tá na fase de curiosidade, de aprendizado, de bater de frente, a fase questionadora. Então ele quer respostas. E muitas vezes ele se torna chato com esse tipo de atitude. Então por isso que a gente diz como amar um adolescente, né? Com toda essa chatice que ele vem trazendo nessa fase de adolescência. Mas, claro, o apego ao telefone celular, o apego ao quarto, ao computador, aos jogos, a falta de estudo, né? Tudo aquilo que permeia a adolescência. Então, poder entender, em primeiro lugar, que a fase da adolescência é uma fase difícil, não só para a família, mas para o próprio adolescente, né? A família precisa acolher esse adolescente e colocar limites. Olha, até aqui tu pode ir, daqui tu não pode mais. Situar ele, adolescente nenhum consegue dar conta da falta de limite. Ele precisa ser limitado pelo pai e pela mãe. Tu tem que ter hora para chegar, eu preciso saber com quem é que tu anda, eu quero saber se tu tá estudando, como é que estão as tuas notas, tu tem que ter horário para usar o telefone celular, não pode entrar de madrugada com o computador nos jogos. Então tu precisa acolher esse adolescente dentro de todas as suas especificidades e dificuldades e passar para ele uma questão de limites, uma noção de limites. Quando tu limita ele, a ansiedade dele cai muito, porque ele sabe o que a família espera dele e ele sabe o que ele tem que fazer. Imagina que coisa triste para um adolescente de 15 anos, que a família não se preocupa onde é que ele está, se ele saiu, se ele vai chegar, se ele dormiu em casa, o que é feito dele. Ele tem uma liberdade que ele não sabe lidar com ela, porque ele não tem maturidade para isso. Então essa família, ao invés de questionar essa adolescência, de bater de frente com essa adolescência, precisa tentar entender, né? Fazer combinações é muito importante com o adolescente. Ah, tudo bem, tu quer ir no cinema? Então tá, então tu vai, a partir de hoje, eu deixo tu ir no cinema, mas tu tem que dormir mais cedo, porque tu tem escola amanhã, então temos que sair do telefone celular mais cedo. Tudo são combinações. Se bater de frente, nunca vai dar certo a relação da família com o adolescente. Agora, o grande segredo é educar quando criança e acolher quando adolescente. Colocar limites, entender, conversar, ouvir. Nós temos muita dificuldade de ouvir o adolescente, como se aquele adolescente trouxesse só besteira para os ouvidos da gente.
Não, ele até pode trazer algo que a gente não concorde muito, mas ele está em fase de aprendizado. Cabe à família dizer assim, ó, não fulaninho, isso que tu tá falando não é bem assim, é mais ou menos assim, né? Sem ironia, sem deboche, né? Sem risadas, mas com seriedade, porque ele está em fase de aprendizagem e ele precisa aprender do mais básico até o mais complexo. Então, é possível amar um adolescente, sim, é possível acolher, é possível educar, é possível extrair o que ele tem de melhor, desde que a gente se proponha a isso, desde que a gente não se apegue a rótulos, desde que a gente imponha limites, né? Que converse, que dialogue e principalmente que escute. Até a próxima, pessoal!